participar, senão fica de fora. Os gestores do governo sabem o que é uma política pública, mas há várias definições e vários entendimentos. A gente poderia dizer de uma forma assim, mais sintética que a política pública é um conjunto de decisões e ações para resolver um problema público, um problema da sociedade. Deveriam ser feitas a partir de uma colaboração do poder público com a sociedade. E por que isso é importante? Porque isso garante que a política pública seja a mais acertada, que ela tenha menos ruído, que ela consiga de fato identificar o problema e a solução e endereçar a solução. A construção das políticas públicas tem uma característica importantíssima, que é a participação. Política pública participativa é aquela que reúne todas as pessoas, as organizações que têm algo a dizer sobre aquele assunto. Se a gente vai fazer uma política de saúde, para ela ser participativa você tem que escutar não só os médicos, as associações de médicos, a sociedade de pediatria, os pesquisadores sobre saúde da criança, você vai escutar as famílias, vai escutar os trabalhadores do hospital, que não são só os médicos, vai escutar as pessoas que têm conhecimento dessa realidade. Um benefício para a gestão pública obtido na participação social é a qualidade da política. O gestor fica muito seguro de que, quando formulou uma política com participação social, ele buscou o melhor. Pode não ser o melhor em termos teóricos, conceituais, de elaboração, de redação, mas certamente é de melhor qualidade do que aquele que foi elaborado no gabinete. Em que sentido melhor qualidade? Porque ele é mais sensível àquilo que a sociedade está sentindo. Entre os principais benefícios de fazer uma política pública com participação social é conseguir acertar no diagnóstico. Muitas vezes um gestor vai fazer uma intervenção numa comunidade, numa favela, sem ouvir os moradores locais e entender exatamente quais são as principais demandas daquele território. Então, entender muito bem qual é o problema é passo zero para a gente poder ter uma boa solução. Então, acho que essa é uma primeira vantagem, de você conseguir ouvir. A segunda é você conseguir aglutinar apoiadores para aquela política pública. Você não pode ter as pessoas contra aquela política pública. Você precisa convencer, você precisa dialogar com essas pessoas para entender os benefícios daquela política e, ao mesmo tempo, como aperfeiçoa aquela política. E o terceiro é a legitimidade de ter feito um processo com participação social que cria uma corresponsabilização desse cidadão. Se ele escutou, se ele participou do processo de elaboração dessa política e da implementação dela, ele certamente vai ter um outro cuidado para garantir que aquilo não pereça. Eu diria que esses são 3 elementos básicos. Conseguir acertar no diagnóstico, conseguir acertar na solução e conseguir legitimidade e corresponsabilização do cidadão, que no fundo é o grande beneficiário dessa política. O maior desafio para a efetivação de uma política pública com participação social é haver por parte do poder público a clareza de que a contribuição da população vai qualificar o projeto. Muitas vezes você tem gestores, tomadores de decisão, que vê na participação só um ônus, Acho que vai dar trabalho, reunir as pessoas vão trazer muitos problemas e as pessoas só conseguem enxergar esse lado custoso da participação. Eu não acho que é falta de tecnologia, não é falta de espaços formalizados para a gente fazer participação, isso tudo já existe. O que vai fazer a grande diferença é o fato do gestor acreditar que essa participação vai enriquecer o planejamento, a implementação dessa política pública. Se tiver
um gestor e um time de servidores públicos comprometidos com isso, eu acho que a participação funciona bem. Essas políticas têm umas técnicas e têm uns princípios fundamentais, né? Primeiro, que nós temos que ter os conselhos, que são instrumentos de participação social, os conselhos paritários, né? Esse é um avanço da política nacional brasileira, a criação dos conselhos paritários, governo e sociedade. Hoje já existe uma série de ferramentas disponíveis, ferramentas online, para ampliar, para potencializar espaços de colaboração entre governos e sociedade. Mas se por parte da estrutura do governo não tiver um gestor de fato comprometido para dar consequência à demanda que vem da sociedade, você não resolve, essa é uma participação falsa. A participação precisa ser uma via de mão dupla, precisa ter demanda da sociedade, precisa ter resposta, e muitas vezes nem todas as respostas do poder público serão positivas. O poder público também tem limitações, né? Eu acho que no processo de amadurecimento da nossa cidadania a gente vai aprendendo com isso, né? Às vezes mas o que é mais importante é o governo dar a resposta sincera daquilo que pode fazer, né? E a população acompanhando de perto. Então, essa é uma dica, né, que eu daria para um gestor que quer implantar um processo de participação a partir do meio digital.